Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você já parou para pensar como o feminismo, esse movimento que começou com a ideia de dar voz às mulheres, acabou se transformando em algo que muitas vezes prejudica justamente quem ele dizia querer ajudar? Pois é, a partir desse escrito chamado Christy Warren, que sugeriu esse tema sobre o feminismo e o quanto é prejudicial para as mulheres e aos homens. E como esse canal eu dou minha opinião, eu vou dar a minha opinião, a minha visão sobre tudo isso que está acontecendo e possivelmente pode ser a sua também. Então deixa aqui nos comentários já a resposta dessa pergunta. O feminismo prejudica os homens e as mulheres também? Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixa um valeu demais aqui para apoiar o canal. Também hype muito vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis. Eu deixei também aqui um apoio-se na descrição para vocês colaborarem com o quanto vocês puderem, beleza? Então, bora lá! Para começar desde o começo, o feminismo, se vocês não sabem, lá atrás, no século XIX, tinha objetivos claros. Era sobre direitos civis, voto, acesso à educação. Mulheres estavam lutando por coisas que realmente faziam diferença na vida delas. E, com razão, nessa época, elas estavam em desvantagem real na sociedade. Na chamada primeira onda do feminismo, entre o final do século XIX e o começo do século XX, o foco era conquistar direitos políticos. O voto feminino, por exemplo, só foi conquistado em muitos países no século XX. No Brasil, só em 1932 as mulheres puderam votar. Na segunda onda, por volta dos anos 60 e 70, a luta era por igualdade no mercado de trabalho, liberdade de sexo, vocês sabem o que? Direitos reprodutivos e, de novo, pautas produtivas. A mulher queria ser mais do que apenas dona de casa, queria ter escolha justa, não queria seguir aquele papel tradicional, né, que você sabe muito bem, da mulher, enfim. E o problema começa quando a gente entra nessa tal terceira onda, nos anos 90, e mais ainda na quarta onda, que essa é que a gente vive hoje, que são movimentos movidos por likes, cancelamentos e muitas vezes a cultura de ódio contra os homens, que eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz sobre isso. O que era sobre igualdade virou uma espécie de confronto. Eu sei que é um tema delicado, que muita gente vai discordar de mim, que eu tô sendo isso, eu tô sendo aquilo, mas a realidade é que a gente vive nesse movimento do feminismo que virou mais tipo de uma batalha toda envolvendo o homem. Vocês viram vídeos que, tipo, entrevistadores vão perguntar para as mulheres, a pergunta mais falada é assim, se os homens desaparecerem do mundo, as mulheres vão conseguir se sustentar, ser autossuficiente? Aí a maioria diz que sim. Só que na realidade, a gente vê que não é isso. Os piores trabalhos, os trabalhos mais pesados, os trabalhos até com maior risco de vida são feitos por homens. São feitos por homens. Essa tal cultura do feminismo que todo homem é um potencial opressor, é um potencial estupro, você sabe o quê? Minou tanto na mente das mulheres que elas pensam que essa ideologia ao qual foram implantadas na cabeça dela é a real verdade, sendo que não pode esquecer que todo esse movimento tem sempre um viés ideológico e político. Por exemplo, a socióloga Camille Paglia, que é feminista, mas critica muito esse feminismo atual. Ela já disse que o movimento se desconectou da realidade biológica e da natureza humana. Ela fala que, ao invés de empoderar as mulheres, o feminismo moderno infantiliza, como se a mulher sempre fosse vítima e o homem sempre vilão. É que nem eu já fiz um vídeo aqui na descrição que eu vou deixar, que o título é "O Homem é Sempre o Vilão?". Uma feminista disse que essa nova onda do feminismo é desconecto da realidade biológica, que a gente sabe muito bem que, independentemente do que você pensa, do que você acha que é o certo, a biologia nunca mente. Homens têm estruturas diferentes do que as mulheres. Serviços mais braçais vão ser mais fáceis para homens. Não é que mulheres não possam trabalhar nesse serviço, mas em questão estrutural, questão biológica, questão até hormonal, o homem tem mais facilidade para esses serviços. Não querendo justificar uma coisa para outra, mas a gente sabe muito bem que a biologia não mente. A natureza humana é essa.
E isso cria uma guerra fria entre os sexos. Homens com medo de se aproximar, que eu também já fiz vídeo aqui, e mulheres frustradas nas relações. E os dois lados sozinhos se sentindo incompreendidos. É que nem essa realidade que eu falei. Hoje em dia, você tentar se relacionar com uma mulher, o homem principalmente, já pensa que ele pode ser falsamente acusado, já pensa que ele pode sofrer algum tipo de calúnia, algum tipo de acusação, que amanhã ou depois pode literalmente acabar com sua vida, destruir sua reputação por completo. E as mulheres, hoje em dia, como a maioria vai, que nem vocês sabem, né, o efeito manada. Tipo, se tem muita gente comentando, se tem muita gente engajando na causa, tem muita gente, como, entre aspas, assim, apoiando, né? Porque a gente sabe muito bem que a maioria que faz, na realidade é outra. A gente vê esses influencers que se dizem isso e aquilo, pregam uma coisa, mas não vivem na realidade. É que nem, eu não sei se você já viu aqueles memes, tipo assim, tem uma mulher que tá namorando, aí sempre tem uma amiga que começa a dar pitaco no relacionamento, que o cara tá fazendo o mínimo pela namorada, que ela merece coisa melhor, só que essa tal amiga da sua namorada é uma mulher solteira, mais de sei quantos anos, nunca teve um relacionamento e quer dar pitaco, sabe? A pessoa vive numa realidade desconecta, ela vive uma realidade da cabeça dela totalmente desconecta com a realidade real, sabe? E, infelizmente, muitas mulheres dessa geração, atuais, sempre têm esse pensamento de feminismo ao extremo, de feminista ao extremo, sabe? E repara bem, as mulheres que não querem entrar nessa tal onda do feminismo, elas são taxadas como tradicionais, como submissas. E quando elas querem ser, tipo, tradicionais, querem ser mãe de casa, quer ser dona de casa, quer ter um marido, isso, aquilo, elas são descartadas, elas são jogadas de lado como não fossem mulheres de verdade, como não exercessem o papel delas de mulher. E essa onda é tão hipócrita, porque as pessoas que não querem fazer parte, as mulheres que não querem se enquadrar, que não concordam com essa tal ideologia, elas não são consideradas mulheres, elas são consideradas outras coisas, são consideradas submissas, isso, aquilo, que é na questão tanto tradicional, na questão voltada na vertente cristã, sabe? Ou seja, esse feminismo, que era para ser liberdade, entre aspas, agora quer controlar a escolha das próprias mulheres. E isso é contraditório, não é mesmo? Essa onda do feminismo veja essa ideia de que você não precisa de ninguém, você é feliz sozinho, você tem total independência, que o homem é um potencial sabe o quê, que você não precisa de homem pra nada. Essa glorificação do sozinho é melhor pode até parecer empoderada, mas na prática tem muita mulher sozinha, infeliz, frustrada, porque acreditou que dependência emocional era fraqueza. E não é natural. O mesmo vale para os homens, que agora evitam vínculos com medo de serem acusados ou até algo pior. Então você cria uma geração inteira com medo da relação pessoal. A escritora Christina Hoff Sommers, autora do Who Stole Feminism, defende que o feminismo perdeu o rumo quando virou uma indústria da indignação, onde é mais importante lacrar do que construir. Então agora a gente chega no ponto crucial desse bate-papo. Não precisa ser contra a mulher para ser crítico ao feminismo atual. Não precisa criticar homens para ser feminista. Mas o que não dá para ignorar é o estrago que esse discurso extremado está fazendo nas relações humanas. A real liberdade está em poder escolher ser dona de casa ou executiva, casar ou ficar solteira, ter filhos ou não ter. O problema é que o discurso atual impõe padrões em nome da suposta liberdade e aquelas pessoas, aquelas mulheres que não querem fazer parte desse movimento, dessa ideologia, são descartadas como não fossem mulheres. E para fechar esse vídeo, eu vou deixar uma reflexão para vocês. Será que o caminho para uma sociedade mais justa é colocar homem contra mulher por esse tal movimento feminista? Será que não seria mais produtivo trabalhar juntos para resolver os verdadeiros problemas? Então, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, deixa aqui nos comentários. Também, se você acha que a minha opinião é igual à sua, também deixa aqui nos comentários. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E veja as playlists que eu vou deixar aqui no final, beleza? Então, até a próxima!